Oi, gente! Esse primeiro vídeo é para falar um pouco sobre as embalagens que a gente usa para fazer o bolo no pote. Então, vamos a algumas considerações. Primeiro, você precisa avaliar o público que você quer atingir. Por quê? Quanto maior o pote, mais caro o seu bolo vai ser. Então, não adianta você ter um público com um poder aquisitivo assim razoável, que não vai gastar assim horrores com uma sobremesa e você vai sair para vender e vai voltar decepcionado para casa. E se você tem um público que já paga um valor um pouco mais alto, uma sobremesa maior, então aí vale a pena investir. Então você precisa avaliar primeiro isso. Ou então, como algumas pessoas fazem, eu faço também assim, é você colocar duas opções de tamanho. Um mais barato, um menorzinho e mais barato, e um maior mais caro, e a pessoa tem a opção de escolher. Então vamos lá, algumas embalagens que eu tenho e que eu uso. Essa daqui foi a primeira embalagem que eu comprei, ó, para poder trabalhar com bolo no pote. Eu cheguei a comprar uma caixa com 300 embalagens, porque sai muito mais barato, sai centavos, custa uns 11 centavos aproximadamente uma embalagem dessa. E ela é uma embalagem legal porque além dela ter a tampa presa, eu acho isso bacana porque eu me vejo comendo um bolo com uma embalagem dessa. Eu comi, não comi tudo, só dei uma experimentadinha, eu tampo de novo, consigo comer depois. Às vezes, quando a tampa é solta, você acaba derrubando no chão e sei lá, então acaba sendo um pouco assim mais desajeitado. Então esse daqui é uma embalagem prática, ideal para quem está trabalhando com bolo no pote. O legal dessa embalagem também é a tampa dela, que ela é assim, ó, para fora. Então se você gosta de fazer aquelas decorações, coisinha assim, então aí não gruda na tampa, não vai estragar. Essa embalagem eu conheço como mini doce, eu não sei como que você vai encontrar aí na sua cidade, ou pela internet, eu não sei o nome. Ela tem mais ou menos uns 100 ml e, ó, o tamanho dela. Ela é pequena, mas eu acredito que é um tamanho razoável para quem tá vendendo na rua principalmente. Uma outra embalagem que eu comprei, mas eu não gostei muito, foi essa daqui. Por quê? Ela é muito pequena, mas ela tem a mesma quantidade em ml que essa daqui. Mas assim, visualmente, ela é pequena. Então isso aqui engana muito. Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, que bolo pequeno, caro, não quero. E aí você apresenta essa outra embalagem e a pessoa se interessa. Vocês conseguem perceber como que a embalagem faz diferença, né? E aí, eu acabei não usando essa daqui, usei uma vez só, fiquei com elas guardadas, às vezes eu uso para colocar gelatina na geladeira. E se for o caso de você fazer mousse para vender, essa embalagem é mais indicada porque ele fica bonitinho. E normalmente mousse as embalagens são pequenas também, né? Então, para cada caso, um caso, para cada doce, uma embalagem. Deixa eu colocar essas daqui aqui. E daí, eu percebi que as vendas estavam caindo muito, muito, muito. Eu não estava vendendo direito, voltava com muito bolo para casa quando eu estava usando essa embalagem. Aí eu resolvi trocar. Eu deixei ela lá guardadinha, né, para uma próxima oportunidade, e eu comprei essa daqui. E essa embalagem aqui, algumas pessoas, inclusive eu, aqui na minha cidade, usa para colocar o cupcake aqui dentro, porque aqui a gente não encontra aquelas embalagens apropriadas para transporte. Então a gente usa essa daqui, cabe o cupcake certinho. E eu achei essa embalagem linda quando eu vi lá na loja. E aí eu falei assim, nossa, eu vou montar meu bolo aqui. E por ela ser mais alta, conseguia definir as camadas. Assim, ficava visualmente lindo. Gente, foi um sucesso, um sucesso. Valeu a pena ter trocado a embalagem. Ela é um pouco mais cara, né? Mas assim, são centavos que no fim não faz diferença.
Então, se você tem um pouquinho de problema em vender, olha, meu bolo é gostoso, as pessoas dizem que é bom, mas eu tô com uma dificuldade de vender, troca a embalagem, porque muitas vezes é a embalagem que tá te atrapalhando. Então, sempre considere isso. Aí chegou as vacas magras, né? Todo mundo passando por uma situação, né, um pouco difícil, com uma crise econômica e tá. Então a gente precisa se adaptar a essas, né, a esse vai e vem. E aí eu comprei uma outra embalagem para os momentos mais apertados, aqueles dias de fim de mês, que tá todo mundo duro. E aí eu comprei essa embalagem aqui. Gente, ela é super frágil, ela é bem fininha. Ela tem uma tampinha, a tampinha dela encaixa assim, ó, ao contrário. Ai, quando eu comprei, eu quebrei várias, porque ela é super frágil. Eu nem vou tentar pôr, porque quando ela tá cheia, ela encaixa mais fácil, porque ele fica mais firme por causa do bolo, né? Então você consegue encaixar ela mais fácil. E aí eu comecei a fazer os bolos nessa embalagem, e assim, ela é super baratinha, também por causa da qualidade, né? Porque ela é bem frágilzinha. Só que aí eu conseguia vender um bolo mais barato pelo tamanho. E ela é bonita, porque ela é um cristal assim bonitinho. E aí eu fazia como se fosse tortinha, sabe? Os bolinhos assim, uma camadinha de bolo e só uma camadinha de recheio. E o recheio já servia como cobertura. Depois eu vou mostrar pra vocês essas maneiras de montar o bolo, que ele cai o custo e aí você tem uma apresentação legal e você vende num preço também melhor e você ganha na quantidade, porque daí você vende muito mais. Então, assim, a gente precisa se adaptar as nossas embalagens ao nosso público. E aí tem algumas pessoas que compram, que eu não tenho aqui porque eu simplesmente não uso. Ela é parecida com essa embalagem aqui, mais leitosa, só que ela é grande, ela é redonda e ela tem acho que 250 ml. Eu fiz o bolo nessa embalagem, não me adaptei a ela porque eu acho, primeiro, eu acho ela feia, não gosto. Não gosto, é uma opinião minha. Se você gosta, se você usa, ótimo. Se você tem público para ela, ótimo. Eu não gostei. Por causa da cor mesmo, eu prefiro ela transparente assim, num tom cristal, eu prefiro ela assim. E o bolo redondo nessa embalagem, ele dá um ar assim de que ele é pequeno. Eu não sei porquê. Visualmente, olhando assim o bolo, não dá vontade de comprar. E aí, por causa do preço. Porque um bolo com uma embalagem de 250 ml, ele pesa em torno de 300 gramas. Eu vendia a R$6, não estava vendendo, baixei para 5. Era muito difícil vender, as pessoas olhavam e falavam, nossa, R$5 é muito caro. Enfim, não teve muita saída, e aí eu desisti. Falei, não vou mais vender nessa embalagem. Foi quando me veio essa ideia exatamente de falar para vocês na troca da embalagem, que muitas vezes você fala assim, poxa, todo mundo vende bolo no pote, ganha dinheiro e eu não ganho. Por quê? Por quê? Então, avalie isso também. A sua embalagem pode estar atrapalhando o seu negócio de crescer. Daí surgiu uma embalagem que eu achei maravilhosa. Só que eu tô sem a tampa dela aqui. Ela é como se fosse uma marmita. Ela pode ir ao freezer e ao micro-ondas. Ela é super resistente, o plástico dela. E ela é bem mais cara. Porém, ela assim, visualmente fica um bolo muito bonito. E aí eu comecei a fazer os meus bolos especiais nessa embalagem. Ela tem 250 ml. E colocando ela do lado daquela embalagem redonda, ela parece ser maior. Exatamente por causa do formato. Então eu troquei. Eu comecei a usar essa e eu fazia os meus bolos especiais nela. O que são os bolos especiais? São com recheios mais elaborados. O Floresta Negra é um deles. Eu faço, né, nessa embalagem. Por quê? Porque eu cobro nessa embalagem, olha só, R$8. Eu consigo ter lucro, cobrar o valor justo e a pessoa olhar e ver o tamanho exato do produto e comprar. Por quê?
por causa da embalagem. É só isso. É só por causa da embalagem. Se eu fizesse o mesmo bolo Floresta Negra na embalagem redonda, talvez eu não conseguisse vender, como aconteceu em outras vezes. Daí eu troquei a embalagem e supimpa, consegui vender e eu vendo sempre. É claro que os sabores especiais que eu costumo fazer, os mais caprichados, mais elaborados, né? Normalmente eu coloco assim pedaços de morango quando eu encontro assim eles frescos, daí tem que vender, né? No dia, então eu faço pouco. Então é uma quantidade limitada. Eu faço bastante nessas outras embalagens menores, faço bastante. E faço aqui só sabores especiais numa edição limitada. Então eu tenho garantia que eu vou vender quase, assim, todos praticamente desses daqui. E esses daqui eu também vou vender por causa do preço, que é mais barato. E daí eu vou mostrar pra vocês uma embalagem que é bem legal, que é essa daqui, ó. Vocês já devem ter visto. Em festinha também tem muito pra colocar docinho e tá. É uma marmitinha de alumínio que eles vendem ela com uma tampinha, ela tem uma tampinha de papel. E aí você só dobra as beiradinhas pra dentro e tá pronto. Existem algumas vantagens de se trabalhar com esse tipo de embalagem. Surgiu assim, foi um sucesso na internet, todo mundo queria fazer bolo na marmita, todo mundo tava lá, eu quero saber como faz, tinha dúvidas. Gente, você não precisa ter dúvida nenhuma em assar um bolo nessa marmita. Você simplesmente vai colocar massa aqui dentro, não precisa untar, não precisa enfarinhar, não precisa nada. Você vai colocar aqui. Só que daí você vai ter que pegar uma forma de bolo para servir de apoio, né? Porque você não vai colocar isso aqui direto dentro do forno. Então você vai colocar elas todas arrumadinhas dentro de uma forma de bolo, vai colocar a massa dentro e vai levar pro forno para assar normalmente. Cuidado, porque assa super rápido, porque a quantidade de massa é muito pequena. E aí, algumas desvantagens dessa embalagem é a seguinte: a tampa cola na cobertura. E aí eu sempre me atrapalhava, falava assim, poxa, mas toda vez que eu coloco a tampa, que eu vou tirar, a cobertura fica toda colada na tampa, tá? Segredo, jogue confeito em cima. Joga granulado, joga coco ralado, joga alguma coisa em cima, porque daí não gruda. Então, se só você jogar um pouquinho de confeito por cima, seja qualquer confeito, joga, coloca em cima, tudo bem. Segunda desvantagem é que a pessoa não consegue ver o que tem dentro. E as pessoas gostam muito, né, de, mas eu queria ver, lá. Então, assim, é legal, é uma embalagem super prática, legal, já vendi muito também aqui, mas existem essas, não é que é uma desvantagem, né, mas é que, assim, as pessoas são bem exigentes, então você tem que avaliar se compensa, se vale a pena. Eu já vi algumas pessoas colocando dentro de um saquinho de celofane, não coloca tampa, coloca dentro de um saquinho de celofane e amarra com uma fitinha. Então daí a pessoa consegue ver. Então são maneiras de se adaptar, de ver como que é melhor para vender, de transportar também. Você tem que ver como que você vai transportar, se é prático, se não vai amassar, se não vai estragar, tá? Então assim, gente, é sempre importante estudar primeiro qual é o seu objetivo, como que você vai fazer, ver imagens na internet, ver lá na doceria, lá perto da sua casa, como é que as pessoas costumam vender. Se você vê alguém passando, vendendo um bolinho na rua, compra um, vê como uma pessoa apresenta aquele bolo, vê uma faixa de preço que as pessoas costumam vender, presta atenção, mas nessa embalagem eu não compraria. Por quê? Porque eu achei feio, eu não vou comprar nessa. Então, assim, coloque um pouco da sua opinião, do seu gosto pessoal. Eu sempre faço isso, porque eu sou muito chata na hora de comprar. Eu sou muito exigente. Então, eu gosto de ver como cliente. Então, eu olho as minhas embalagens, eu olho a apresentação do meu produto como se eu fosse comprar. Porque me ajuda muito. E também é importante você pegar esse produto, além de você provar e ver se realmente te agrada, você mostrar para outras pessoas fora ali do seu meio, se ela acha bonito, se aquela embalagem agrada, faz uma pesquisa com os amigos. É legal, é bem legal fazer isso. E as embalagens contam muito, é o rótulo, gente, é a apresentação, é ali, a cara do seu negócio.
Então, se você fala assim, poxa, eu vou trabalhar com isso, vai na loja de descartáveis, pesquisa, vê o que realmente é melhor para você, o custo, se compensa comprar de pouquinho, que algumas lojas vendem aos poucos, ou comprar uma caixa. Então, tudo isso você precisa avaliar, né? Então, assim, num primeiro momento, eu acredito que se a loja aí perto da sua casa vende em poucas unidades, compre um pouco da embalagem que você gostou, faça algum, saia para vender, peça a opinião das pessoas. E aí, se não der certo aquela embalagem, não que o seu negócio seja ruim, não que a sua ideia seja ruim, não que o seu bolo seja ruim, às vezes é a apresentação que não foi legal. Então aí você troca, você substitui, você coloca uma outra embalagem e assim você vai fazendo testes. O bolo no pote, gente, ele é novidade na internet faz algum tempo, tem mais ou menos um ano que as pessoas começaram com essa febre toda. Mas o bolo no pote já existe há muito tempo, né? É que as pessoas, assim, elas demoravam mais para poder saber de tudo, né? O que estava acontecendo. Hoje com as redes sociais, com o YouTube, essas informações elas chegam muito rápido. E assim, muita gente começou a usar o bolo no pote como um negócio para sustentar a família. E é possível, se você acreditar e se você correr atrás. Por isso, essa série de vídeos é para ajudar você que quer começar o seu próprio negócio vendendo bolo no pote a tirar algumas dúvidas e ajudar você a ter uma visão melhor da minha experiência, né? Porque eu vendo bolo no pote, então eu tô falando para você o que eu faço, o que deu certo, o que não deu, para você chegar aí na sua casa e avaliar os prós, os contras e logo mais, assim, daqui a um tempo, você dizer assim, agora eu estou colhendo os louros, agora eu estou usufruindo de todo um trabalho, de toda uma pesquisa, de todo um sacrifício. Então, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos, porque todas as dúvidas que eu já tive e que eu vejo muitas pessoas ainda perguntando, eu vou tentar responder para vocês, tá? Então, um beijo, até o próximo vídeo e até mais.